Luzes misteriosas caçavam pessoas na escuridão da Amazônia. Moradores apavorados contavam que esses focos de luz desciam do céu e sugavam o sangue das vítimas. Parece roteiro de filme de terror, mas aconteceu de verdade, em 1977, no norte do Brasil. Esse fenômeno ganhou um nome tão estranho quanto assustador: chupa-chupa, e deu origem a uma das operações militares mais enigmáticas da nossa história. Hoje vamos revirar arquivos e memórias da Operação Prato, a missão secreta da aeronáutica para desvendar as luzes vampiras do Pará. Estamos no final da década de 1970, em plena ditadura militar no Brasil. Enquanto o país vivia sob censura e controle, nas comunidades ribeirinhas do Pará espalhava-se um pânico silencioso. Colares, Vigia, Viseu. Pequenas cidades e vilarejos de pescadores começaram a relatar aparições de objetos luminosos no céu. À noite, as luzes fortes deles deslizavam sobre os rios e matas, pairando sobre telhados de palha. Moradores diziam que os feixes de luz miravam neles, causando queimaduras e deixando marcas estranhas. A população, já sofrida e isolada, ficou aterrorizada. Os jornais locais rapidamente deram destaque a esses eventos. Manchetes alarmantes pipocavam: luz forte apavora Viseu. Objeto voador chupa o sangue das vítimas. Em rádios comunitárias, os repórteres descreviam o desespero. Famílias inteiras abandonando suas casas ao anoitecer. Gente dormindo juntas, em grupos grandes buscando segurança. Na imaginação popular, aquelas luzes predadoras ganharam o apelido de chupa-chupa, porque pareciam sugar a energia ou até o sangue de quem atingiam. O contexto era fértil para o medo. Naquela região amazônica, sem eletricidade na maioria das vilas, qualquer luminosidade noturna sobressai. Some-se a isso a pouca presença do Estado. A ajuda demorava a chegar nas comunidades ribeirinhas. Quando os relatos de ataques se multiplicaram, prefeitos e vereadores clamaram por socorro. Em meio ao medo e rumores, a Força Aérea Brasileira decidiu agir discretamente. Foi então que nasceu a Operação Prato. Tudo começou alguns meses antes do pânico generalizado. No final de abril de 1977, pescadores na remota ilha dos Caranguejos, no vizinho estado do Maranhão, viveram uma noite de terror. Segundo o relato sobrevivente, uma luz intensa desceu sobre o acampamento deles. Os homens fugiram em pânico, mas um pescador não resistiu. Foi encontrado morto após o contato com a tal luz misteriosa, enquanto o outro ficou gravemente ferido com queimaduras. Esse incidente inicial jamais foi explicado, mas plantou a semente do medo que logo se espalharia para o Pará. Nas semanas seguintes, já no Pará, notícias de aparições luminosas vieram de Viseu, próximo à divisa com o Maranhão. No início de julho de 1977, os primeiros artigos de jornal sobre o chupa-chupa foram publicados descrevendo uma luz vampira que atacava sem aviso. Em Vigia de Nazaré e localidades vizinhas, moradores contaram que um bicho voador perseguia homens e mulheres à noite. As comunidades ribeirinhas acendiam fogueiras e fogos de artifício para tentar espantar as luzes. O próprio prefeito de uma das cidades implorou o apoio das autoridades militares. Ele via seu povo entrar em um pânico e até fugiu da região. O fenômeno atingiu seu auge na pequena ilha de Colares, na foz do rio Amazonas. Colares era uma vila de pescadores de poucos milhares de habitantes. Foi ali que as aparições tornaram-se quase diárias e agressivas. Luzes multicoloridas, vermelhas, amarelas, azuis, desciam dos céus e varriam as copas das árvores e as palafitas. Quando alguém era tocado pelo feixe de luz, caía desmaiado ou ficava paralisado por alguns instantes. Em pânico, muitos colocavam cruzes de madeira nas portas, usavam ramos de arruda e rezavam em voz alta durante a noite.
na esperança de afastar o mal desconhecido. A imprensa do Pará continuava cobrindo o caso, e o noticiário chegou aos ouvidos do Comando da Aeronáutica. Em 20 de outubro de 1977, a Força Aérea Brasileira enviou uma equipe de inteligência para investigar em loco o que estava acontecendo em Colares e arredores. Nascia assim a Operação Prato. Batizada com esse codinome curioso, possivelmente em referência aos discos voadores, os populares OVNIs em formato de prato. A missão era sigilosa. Oficiais da 2ª Seção do COMAR, primeiro Comando Aéreo Regional, sediado em Belém, chegaram à região discretamente, acompanhados também de agentes do SNI, Serviço Nacional de Informações, o órgão de inteligência da ditadura. A primeira missão da Operação Prato durou de 20 de outubro a 11 de novembro de 1977. O time era liderado pelo capitão Uirangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, um militar experiente. Junto com ele estavam sargentos do setor de inteligência chamados A2 e, em parte da missão, médicos da aeronáutica. Nos primeiros dias, Holanda e sua equipe entrevistaram dezenas de moradores em Colares, em vilarejos ribeirinhos vizinhos como Santo Antônio do Ubintuba e Vila de Vigia, colhendo relatos de encontro com as luzes. Ao todo, 39 depoimentos foram tomados. Os civis contavam histórias muito semelhantes. Corpos luminosos, voadores que lançavam raios sobre pessoas desavisadas. No final de novembro, a operação entrou em uma segunda fase. Dia 25 de novembro a 5 de dezembro, a equipe voltou a campo com um novo fôlego. Montaram postos de observação com câmeras fotográficas e filmadoras, vasculhando os céus todas as noites. Os militares registravam cuidadosamente cada avistamento, horário, direção, cor e comportamento dos objetos avistados. Muitas noites se passaram em claro, com vigílias prolongadas nas matas e praias escuras de Colares. Os agentes se dividiam, alguns conversavam com moradores, outros vasculhavam possíveis evidências físicas deixadas pelas luzes. Oficialmente, a Operação Prata encerrou suas missões principais em dezembro de 1977, após cerca de 4 meses. Entretanto, documentos indicam que as ações esporádicas continuaram em 1978. Pequenos destacamentos voltaram a investigar ocorrências específicas na região amazônica do Pará ao longo do ano seguinte. Por exemplo, houve uma vigília especial nas matas próximas de Ananindeua, região do rio Guajará, após um caçador relatar ter visto um objeto abrindo uma espécie de porta e soltando uma criatura humanoide voadora com uma luz na mão. Esse fato foi insólito, e Holanda pessoalmente liderou uma equipe até lá. Acabaram avistando um enorme objeto em forma de bola alongada, como um zeppelin, cheio de janelinhas, que pairou perto deles e depois disparou para o céu em alta velocidade. Também em dezembro de 1977, na fazenda Jeju, São Domingos do Capim, militares investigaram estranhos buracos circulares no solo, dispostos como se algo pesado tivesse pousado ali. Eles fotografaram os buracos e fizeram medições, intrigados se poderia ser marca de pouso de algum objeto. Ao final dessa intensa operação, o saldo oficial declarado foi de nenhuma ameaça identificada. Mas extraoficialmente, muitos envolvidos saíram convencidos de que presenciaram fenômenos inexplicáveis. Antes de entrarmos nas teorias, vejamos o que os testemunhos revelaram sobre esses encontros assustadores. Os relatos das vítimas do chupa-chupa são tão impressionantes quanto consistentes. A doutora Velaide Cecim Carvalho, médica recém-formada de 24 anos na época, era a única profissional de saúde em Colares em 1977. Ela atendeu diversos moradores que chegaram ao posto de saúde desesperados após encontros com as luzes. Em entrevistas posteriores, Velaide descreveu os sintomas e marcas que observou: fraqueza extrema, tontura, tremores, palidez e pressão arterial baixa. Muitos pacientes estavam em choque, com queimaduras de 1º grau na pele e assustadoramente
2 pequenas perfurações no local das queimaduras. A doutora relatou que nas vítimas do sexo masculino, as marcas geralmente apareciam no pescoço, próximo à jugular. Nas mulheres, houve caso de perfuração em um dos seios. Era como se alguma coisa tivesse picado ou sugado aquelas pessoas. Abre aspas, 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele, fecha aspas, descreveu Velaide anos depois, sobre as lesões. Os pacientes de Velaide contavam histórias semelhantes entre si. Diziam que estavam em casa ou pescando quando uma luz forte desceu do céu e os atingiu. Quem foi atingido relatava sentir um calor forte, um formigamento pelo corpo, em seguida perda de consciência ou paralisia temporária. Ao despertarem, sentiam fraqueza, tontura, um frio no corpo, como se o sangue tivesse sido sugado. A médica chegou a apelidar extraoficialmente esse quadro clínico de síndrome do chupa-chupa. Tamanha a recorrência dos sintomas. Em pelo menos 2 casos graves, Velaide transferiu pacientes para um hospital maior em Belém. Infelizmente, segundo ela, essas 2 pessoas faleceram dias depois, de causa desconhecida, após chegarem rígidas e inconscientes ao hospital. Além da doutora, muitos moradores deixaram seus depoimentos. Pescadores contaram que durante a noite viam luzes coloridas emergindo de rios ou descendo do céu silenciosamente. Um casal da região de Vigia, por exemplo, relatou ter sido surpreendido por uma luz enquanto jantavam. A esposa, Dona América, ficou imóvel e gelada ao ser atingido pelo raio luminoso através da janela. Seu marido, Abel, também sentiu o corpo paralisar. Em outro caso, um senhor chamado Humberto disse que uma luz brilhante o atingiu e sugou seu sangue. Ele ficou com anemia e uma pequena perfuração no braço. Esses são relatos orais guardados na memória local por décadas. O medo era tanto que muitos passaram a evitar sair de casa à noite para pescar ou caçar, atividades básicas do dia a dia amazônico. Até as autoridades locais viraram testemunhas ou porta-vozes do fenômeno. O padre da igreja de Colares, na época, recebeu inúmeros fiéis aterrorizados buscando conforto espiritual. Ele próprio relatou ter visto luzes estranhas cruzando o céu enquanto rezava à noite. O delegado de polícia de Vigia, Alceu Souza, que investigou alguns casos, acreditava que talvez fosse um fenômeno natural desconhecido. Ele se manteve cético, apesar da pressão popular. Já um comissário de polícia, pai de uma das vítimas, convenceu-se de que algo de outro mundo estava em ação, dada a gravidade dos ferimentos que viu em sua filha. E o que dizer dos militares que participaram da Operação Prato? Muitos deles, mesmo treinados para racionalizar eventos, ficaram impressionados. O próprio capitão Uirangê Holanda, chefe operacional da missão, confidenciou depois que inicialmente ele respondia a seus superiores que não tinha visto nada de anormal. Abre aspas, apenas luzes no céu, nada mais, fecha aspas. Contudo, durante a segunda missão, Holanda e seu braço direito, o sargento João Flávio Costa, finalmente tiveram seu encontro imediato. Numa certa noite, sobre o rio Guajará-Mirim, ambos avistaram um troço enorme, segundo as palavras do capitão, pairando acima da água. Era um objeto tão grande quanto um prédio, cerca de 100 metros de comprimento, com formato alongado, como uma bola de futebol americano, descreveu Holanda, e aparentemente janelas em sua fuselagem. Estava a uns 70 metros de distância da embarcação dos militares, e foi tanto fotografado quanto filmado pela equipe. Aquilo para eles não deixou dúvida, tratava-se de um OVNI, um objeto voador não identificado real, tecnológico, desafiando explicações convencionais. Holanda chegou a mencionar que dentro do objeto ele supôs ver uma criatura, ou forma de vida. Quando o capitão levou este relato empolgante ao comandante do Comar, brigadeiro Protássio Lopes de Oliveira, a reação não foi a esperada. Em vez de entusiasmo, o brigadeiro ordenou cautelosamente o fim da operação. Oficialmente, a Operação Prato foi encerrada em dezembro de 1977. Pouco depois desse incidente no Rio Guajará.
Essa ordem repentina intriga os ufólogos até hoje. Teria sido para abafar algo que estava ficando claro demais? Ou simplesmente porque não havia mais recursos e nada conclusivo surgira? De qualquer forma, depois disso, a maioria dos militares silenciou sobre o assunto por décadas. Embora a Operação Prato tenha durado poucos meses, ela gerou uma quantidade impressionante de evidências documentais, pelo menos de acordo com os envolvidos. Os agentes da aeronáutica registraram por escrito cada passo da missão. O resultado foi um dossiê robusto, relatórios totalizando cerca de 2.000 páginas. Segundo citações posteriores do próprio Holanda, nesse material havia descrições detalhadas de ocorrências, mapas de avistamentos, croquis desenhados pelos militares e diários de vigília. Havia também um anexo fotográfico significativo. Mais de 500 fotografias teriam sido obtidas das luzes e objetos no céu. E não para por aí. Fala-se em 16 horas de filmagens realizadas em película Super 8 e algumas em Super 16, documentando as aparições. No entanto, é importante frisar, apenas uma parte desse acervo veio a público. Dos centenas de fotos, poucas dezenas vazaram ou foram oficialmente liberadas anos depois. Geralmente, imagens em preto e branco e luzes difusas contra o céu noturno ou sobre a copa das árvores. Há uma foto famosa mostrando um objeto circular brilhante sobre as casas de Colares, mas alguns céticos apontaram que poderia ser apenas a Lua ou um planeta brilhante. Aliás, dentro da própria equipe da operação, houve episódios de ceticismo. Um relatório do SNI narra que certa vez os militares fotografaram algo impressionante, mas depois identificaram que era Vênus, a estrela d'alva no céu. Esse erro causou constrangimento e fez o capitão Holanda duvidar das outras fotos tiradas, ou seja, nem tudo que foi registrado era realmente inexplicável. Quanto aos filmes Super 8, até hoje nenhum foi exibido publicamente na íntegra. Há rumores de que as fitas estariam guardadas nos arquivos da Força Aérea ou que foram extraviadas. Apenas alguns fotogramas, frames, dessas filmagens teriam sido divulgados décadas depois, mostrando luzes borradas, movendo-se rapidamente. Se existe mesmo horas de vídeo dos objetos, elas permanecem envoltas em sigilo. Além de fotos e relatos, houve também evidências físicas coletadas. Lembra dos buracos no solo na fazenda Jeju? Os militares documentaram aquilo como possível prova de um pouso de OVNI. Os furos formavam um círculo quase perfeito no chão, e a terra dentro deles estava estranhamente compactada, como se sofrera grande pressão ou calor. Em Colares, algumas árvores apresentavam galhos queimados no topo, supostamente após o contato com as luzes, e claro, as marcas nos corpos das vítimas. As perfurações e manchas arroxeadas foram fotografadas pela doutora Velaide e incluída nos anexos médicos. Oficialmente, o relatório conclusivo da Operação Prato foi arquivado como confidencial, mas cópias de partes desse relatório vazaram nos anos 80 e 90, circulando entre pesquisadores de ufologia. Hoje, graças a pedidos de abertura de informações, muitos desses documentos estão sob guarda do Arquivo Nacional em Brasília e podem ser consultados. Eles mostram o linguajar frio dos militares descrevendo algo que parece saído de ficção científica. Objetos voadores luminosos avistados, efeitos colaterais em testemunhas, fenômeno chupa-chupa, são algumas das citações. Curiosamente, porém, não há no relatório oficial nenhuma conclusão definitiva sobre a origem das luzes. É como se a Operação Prato tivesse catalogado tudo, mas deixado a pergunta principal em aberto. Afinal, o que era o chupa-chupa? Vamos então explorar as principais hipóteses levantadas, das mais céticas às mais exóticas, para tentar explicar esse mistério. Diante de um caso tão extraordinário, surgiram diversas explicações. Nenhuma foi comprovada, mas todas merecem ser consideradas. Vamos examiná-las, lembrando sempre que são teorias apresentadas com alegações sem comprovação definitiva. Uma delas é a teoria da histeria coletiva psicossomático. Uma das hipóteses céticas mais forte é de que todo fenômeno possa ter sido fruto de sugestão psicológica em massa.
Segundo essa teoria, o terror se espalhou de pessoa a pessoa, fazendo gente sugestionável acreditar que estava sendo atacada por luzes, quando na verdade os sintomas teriam origem no próprio medo. E há elementos que apoiam essa ideia. O próprio relatório médico da aeronáutica, feito durante a operação, concluiu que muitos sintomas observados, tremores, dormência, taquicardia, eram reações fisiológicas normais de medo extremo. Os médicos militares notaram que as vítimas apresentavam sinais de descarga adrenérgica, aquela reação de luta ou fuga do organismo diante de perigo. Eles escreveram céticos que, abre aspas, o que as pessoas acham que é resultado de raios luminosos de OVNI trata de reações normais do organismo causadas pelo medo desconhecido, fecha aspas. Essa conclusão sugere que, na visão dos peritos, não havia um agressor real, apenas o pânico coletivo. Ponto forte dessa hipótese: casos de histeria coletiva existem na história, especialmente em comunidades isoladas e amedrontadas. Rumores podem causar sintomas reais nas pessoas, desde desmaios até marcas autoprovocadas sem perceber. Além disso, o fato das luzes atacarem seletivamente áreas místicas, como jugular, seio, poderia ser explicado como uma construção cultural do medo, quase um mito moderno, do vampiro aéreo. Mas há pontos fracos. A histeria explicaria os tremores, desmaios, mas não explica bem as queimaduras e perfurações observadas fisicamente em várias vítimas. Nem explica as fotografias de objetos luminosos captadas por profissionais treinados. Dizer que dezenas de pessoas se machucaram sozinhas ou imaginaram sincronizadamente o mesmo delírio luminoso é subestimar demais os moradores. Ainda assim, alguns pesquisadores defendem que o chupa-chupa foi fundamentalmente um fenômeno psicossocial, medo, boato, talvez algum caso isolado real que desencadeou tudo. Outra teoria é que talvez fosse um fenômeno natural ou atmosférico. Outra linha de explicação sugere que as luzes chupa-chupa podem ter sido um fenômeno natural desconhecido ou raro, mal interpretado pela população. Aqui entra teorias como raio globulares, ball lightning ou raio bola, aquelas esferas de eletricidade que ocasionalmente surgem durante tempestades e se comportam de forma errática. Um raio globular pode flutuar no ar, emitir luz intensa e calor, e às vezes até parecer perseguir objetos antes de se dissipar como uma explosão. Poderia um fenômeno assim ter acontecido com frequência incomum naquela região? Alguns cientistas levantaram também a hipótese de plasma natural na atmosfera, talvez decorrente de campos magnéticos locais ou emissão de gases do solo que ionizavam o ar, gerando luzes parecidas com fogo flutuante. Vale lembrar que pântanos podem produzir o chamado fogo fato, gases que queimam espontaneamente e formam luzes tremeluzentes. A Amazônia, com tanta matéria orgânica em decomposição, poderia ter tido manifestações intensas desse tipo. Ponto forte dessa teoria é que ela explica a luminosidade sem recorrer a extraterrestres ou máquinas secretas. Luzes naturais não têm intenção maligna, elas apenas ocorrem, nosso cérebro assusta e pode completar a narrativa. Se algumas pessoas correrem em pânico e se feriram ou tiveram problemas de saúde por outros motivos, como malária, intoxicação, talvez conectaram esses males às luzes por coincidência. O ponto fraco dessa teoria é que nenhum fenômeno atmosférico conhecido realmente caça pessoas e faz perfurações cirúrgicas. Raios globulares são extremamente raros e duram segundos, não meses. Gases dos pântanos produzem chamas azuladas pequenas, não feixes concentrados que causam lesões. Além disso, as luzes relatadas pareciam inteligentes, mudando de direção, pairando baixo e depois disparando. Difícil atribuir isso ao caso da natureza. Então, embora a ideia de um fenômeno geofísico desconhecido seja considerada, afinal, a natureza amazônica guarda segredos, ela não satisfaz completamente as evidências dos ataques. Uma outra teoria, e essa é a minha preferida, pode ter sido um experimento militar secreto, doméstico ou estrangeiro. Aqui entramos nas teorias da conspiração clássica. Seria possível que o chupa-chupa não passasse de um teste secreto de tecnologia militar e os ribeirinhos foram cobaias involuntárias? Uma especulação é que alguma potência estrangeira, quem sabe os Estados Unidos ou a União Soviética, já que era plena Guerra Fria,
estivesse testando drones avançados ou armas de energia direcionada em uma região remota do Brasil. Outra variante sugere que a própria aeronáutica brasileira poderia estar conduzindo experimentos confidenciais, talvez projeções holográficas, dispositivos a laser, ou mesmo exercícios psicológicos para avaliar a reação de civis sob medo. O ponto forte dessa hipótese, de fato, governos já conduziram operações secretas com cidadãos desavisados no passado. Basta lembrar do projeto MK-Ultra nos Estados Unidos ou testes radioativos. Caso vocês tenham curiosidade, a gente pode fazer um vídeo sobre esses testes também. A ditadura militar brasileira mantinha segredos e contava com o apoio tecnológico estrangeiro em vários projetos. Não seria impossível alguma cooperação sigilosa para testes na Amazônia, longe dos holofotes da grande imprensa. Além disso, os fenômenos pareceram cessar de repente, quando a Operação Prato terminou. Poderia indicar que desligaram a experiência após colher dados suficientes. O ponto fraco dessa teoria é que até hoje não surgiu qualquer prova documental de que fosse um experimento militar. E é difícil imaginar que tal operação de teste arriscaria matar civis só para testar uma arma. No caso, houve pelo menos uma morte comprovada e outras alegadas. A tecnologia de drones silenciosos ou laser portáteis em 1977 era bem limitada. Nossos drones modernos mal existiam naquela época. Seria tecnologia muito à frente do seu tempo se fosse terrestre. Para muitos pesquisadores, essa teoria soa forçada, embora não totalmente impossível. Ela encontra eco em quem prefere uma explicação terrena à hipótese extraterrestre, mas ao mesmo tempo não confia na versão oficial. Digamos que se houve uma mão humana por trás do chupa-chupa, ela foi hábil em apagar os seus rastros. Por fim, há quem defenda que nenhuma explicação isolada resolve o enigma, e sim uma combinação de fatores. Nesta visão, o caso chupa-chupa pode ter começado como algo real, talvez um fenômeno natural, raro, ou mesmo a aparição de algum objeto não identificado, não afirmando ser alienígena, apenas algo não reconhecido. Esse evento inicial gerou medo e especulação. A mídia local amplificou o mistério, e daí em diante outros eventos entraram na conta. Algumas pessoas podem ter ficado sugestionadas e interpretado qualquer luz comum, estrelas, satélites, aviões, como sendo a luz agressora. Nesse caldo, problemas de saúde comuns poderiam ter sido atribuídos à luz, aumentando as histórias de vítimas. Em paralelo, não se descarta que algum fator humano possa ter contribuído. Por exemplo, poderiam ter contrabandistas, ter usado holofotes ou algum equipamento luminoso e assustado moradores de propósito, alimentando o mito. O mesmo erros de percepção, um farol distante de barco refletido na atmosfera, um meteoro de reentrada, tudo acabava incorporado ao fenômeno. Ponto forte dessa hipótese multicausal, que ela reconhece a complexidade do caso e evita soluções fáceis. Permite que as partes da história sejam verdadeiras, houve algo luminoso lá, e outras partes sejam exagero ou engano. O ponto fraco dessa hipótese é que essa posição, embora sensata, pode acabar não explicando nada a fundo. Vira quase ficamos em cima do muro, e tá tudo bem. Claro, quem vivenciou o terror na pele não gosta de ouvir que foi um pouco de cada coisa. Para essas pessoas, o que as atacou foi bem real e singular. Ainda assim, muitos pesquisadores sérios apontam que o mais provável é que nunca descobramos uma causa única. O chupa-chupa pode ter sido um mosaico de eventos meteorológicos raros, somados a medo coletivo e talvez algum fenômeno aéreo não identificado de verdade. Depois de analisar todas essas hipóteses, uma coisa fica clara: nenhuma resposta é completamente satisfatória. O fenômeno de Colares permanece oficialmente sem explicação definitiva. E a história ainda não acabou aí. Vamos ao desfecho surpreendente que ocorreu 20 anos depois, quando uma reviravolta trouxe a Operação Prato de volta aos holofotes. Por 2 décadas, após 1977, a Operação Prato ficou praticamente esquecida para o grande público. Os documentos dormiam em arquivos confidenciais e os militares envolvidos não falavam abertamente sobre o que viram.
Mas em 1997, uma bomba caiu no meio ufológico. O já coronel reformado, o Irangê Holanda, resolveu romper o silêncio e contar tudo o que sabia. E foi assim. Em meados de 1997, o coronel Holanda procurou a revista UFO, principal publicação ufológica do Brasil, disposto a conceder uma entrevista exclusiva. Ele convidou os editores Ademar Gevaerd e Marco Antônio Petit até sua residência em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E numa longa conversa gravada, abriu o jogo sobre a Operação Prato. Holanda revelou detalhes impressionantes. Confirmou que ele e sua equipe viram objetos de perto e em diversas ocasiões. O coronel admitiu que chegou a sentir medo de ser abduzido durante algumas vigílias, de tão próximas e estranhas que foram certas aparições. Ele contou que a investigação produziu muito material e quantificou, abre aspas, só de fotografias tivemos mais de 500, filmagens 16 horas e um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. Disse também que viu um objeto em forma de disco pairar a 200 metros do grupo, emitindo luzes coloridas sobre eles, e que esse objeto sumiu na velocidade de um raio, experiências que ele guardou em sigilo enquanto estava na ativa. As declarações de Holanda foram publicadas naquela edição da revista UFO em 1997 e causaram alvoroço. Afinal, pela primeira vez, um oficial superior brasileiro confirmava em público a seriedade de uma investigação oficial de OVNIs e ainda sugeria que os fenômenos pareciam inteligentes e possivelmente de origem não humana. A comunidade ufológica internacional voltou os olhos ao Brasil, que já era um caso lendário, ganhou status de prova de envolvimento militar com o fenômeno UFO. Porém, a alegria dos entusiastas veio acompanhada de uma grande tragédia. 2 meses após dar essa entrevista bombástica, o coronel, o Irangê Holanda, foi encontrado morto em sua casa em 2 de outubro de 1997. A causa oficial? Suicídio por enforcamento. Ele tinha 54 anos. A notícia chocou muitos e alimentou novas teorias da conspiração. Alguns especularam que Holanda poderia ter sido queimado por revelar segredos militares. Outros imaginaram que ele foi silenciado por forças ocultas ligadas ao fenômeno. Houve até quem aventasse que ele forjou a própria morte e vive sob identidade protegida. Nada disso jamais foi comprovado. Amigos próximos relataram que Holanda passava por depressão e já tinha tentado tirar a própria vida antes. O editor Gevaerd, que o entrevistou, acredita que não houve queima de arquivo. Para ele, Holanda realmente sucumbiu a problemas pessoais. Seja como for, a coincidência de seu fim prematuro lançou uma sombra sombria sobre o caso da Operação Prato. A partir do fim dos anos 90 e inícios dos anos 2000, motivados em parte pelas revelações de Holanda, ufólogos brasileiros pressionaram o governo por transparência. Iniciou-se a campanha, abre aspas, UFOS, Liberdade de Informação Já, fecha aspas, que buscava a liberação de arquivos secretos sobre OVNIs. Aos poucos, a Força Aérea cedeu. Em 2004, algumas documentações da Operação Prato foram tornadas públicas. Em 2009, o governo liberou dezenas de páginas de relatórios do antigo SNI e da Aeronáutica sobre o fenômeno chupa-chupa. Pesquisadores finalmente puderam folhear aqueles relatórios carimbados e fotografar as velhas páginas datilografadas. Não havia nelas nenhuma prova espetacular, nenhuma foto nítida de disco voador ou corpo alienígena, mas confirmavam que a Força Aérea Brasileira levara a sério os eventos de 1977. Hoje, o Arquivo Nacional possui um fundo dedicado a fenômenos aéreos não identificados, com centenas de registros, incluindo todo o material não confidencial da Operação Prato. E o legado na cultura? A história do chupa-chupa e da Operação Prato entrou para o folclore amazônico e a ufologia mundial. Na ilha de Colares, moradores mais velhos ainda contam para os filhos e netos sobre as luzes que chupavam gente, e como a comunidade viveu noites de vigília e medo. O caso foi tema de livros como Vampiros Extraterrestres na Amazônia, de 1991, de Daniel Rebisso Giese,
e reportagens especiais. Em 2005, o programa Linha Direta Mistério da TV Globo reconstituiu os ataques de Colares, entrevistando Velaide e outras testemunhas, reacendendo o interesse nacional. Mais recentemente, em 2017, marcando 40 anos do caso, a BBC Brasil publicou materiais relembrando a Operação Prato, e diversos podcasts e documentários foram produzidos. Uma grande empresa de mídia, a Rede Globo, lançou um podcast investigativo exclusivamente sobre o caso, entrevistando sobreviventes e revelando arquivos antes obscuros, ou seja, o chupa-chupa continua a intrigar e assombrar a imaginação de tantos anos depois. Para muitos ufólogos, a Operação Prato é a prova de que eles estão aqui. Um marco inigualável a um organismo militar investigando visitantes extraterrestres. Para céticos, o caso serve de alerta sobre como mesmo autoridades podem se enganar diante do desconhecido e como comunidades inteiras podem viver um drama a partir de mal-entendidos. No fim das contas, o que realmente aconteceu nas noites de 1977 no Pará? Luzes inteligentes vindas de outro mundo atacaram a população ribeirinha? Ou será que vimos o poder do medo coletivo e da natureza pregando peças? A Operação Prato nos deu mais perguntas do que respostas. O mistério permanece, pairando como aquelas luzes silenciosas sobre as árvores. Este caso nos lembra de manter a mente aberta, porém crítica. Muitas teorias surgem, mas fatos comprovados são raros. Nossa investigação apresentou relatos e hipóteses, não afirmações absolutas. Cabe a você, o espectador, avaliar as evidências e tirar suas próprias conclusões. Enquanto isso, a Amazônia guardará seus segredos. Talvez um dia novos documentos sejam revelados ou alguma testemunha traga uma peça-chave que faltava. Até lá, o chupa-chupa continuará como um enigma fascinante. Uma história de terror e mistério sob as estrelas tropicais que assombra e desperta nossa curiosidade. E é isso aí. Se você ficou tão intrigado quanto nós com a Operação Prato, conte pra gente nos comentários o que acham e o que era o chupa-chupa. Quer uma parte 2 com análise de novos documentos e entrevistas exclusivas? Então digite a palavra prato aí embaixo e compartilhe esse vídeo com mais gente curiosa. Quem sabe juntos possamos desvendar mais este mistério. Obrigado por assistir e até a próxima investigação.